perspectiva do Weber, nas circunstâncias A filosofia do Hegel tem sido considerada Conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Nos reencontramos no que deveria, ou pelo menos está previsto ser, o derradeiro encontro dessa série. A ideia é enfrentar, de alguma maneira, o modo como, especialmente Weber, mas nós não vamos nos deter no Weber, enfrenta a questão da modernidade, das tendências do mundo moderno. A questão não é, certamente é bastante familiar a todos, é uma das coisas que convertem Weber numa referência constante. A gente sabe que é um certo desconforto dele, e é mais dele, porque o nosso outro personagem, que é o Luhmann, não tem desconforto algum. Aliás, o mundo de Luhmann é, de certo modo, um mundo confortável. Agora, o Luhmann é uma espécie de contraste, e é um curioso contraste porque, ao mesmo tempo, é um homem que exacerba posições weberianas e leva quase que ao absurdo. E não compartilha essa coisa do Weber de uma visão crispada, de uma visão angustiada do mundo em que vive, mas é uma posição mais relaxada, de observar com certo distanciamento, um distanciamento irônico, mas não especialmente sofrido, esse mundo à sua volta. Isso, de certo modo, até se manifesta, pode pegar por esse ângulo, que novamente vai contrastar com Weber, na famosa formulação de Luhmann de que os homens não fazem parte dos sistemas sociais, que gerou um mal-estar enorme, porque as pessoas diziam: que história é essa de fazer uma ciência social, uma ciência dos sistemas sociais, em que os homens não fazem parte do sistema, diz Luhmann, fazem parte do ambiente do sistema. Interagem com o sistema, mas não estão no sistema. Então, dá uma impressão terrível, gerou um mal-estar enorme, etc. e tal. Mas, na realidade, se nós considerarmos que Luhmann nunca trabalha com referências isoladas, mas sempre trabalha com pares que formam, de alguma maneira, uma unidade, não dá para falar simplesmente em sistema de um lado, ambiente de outro. O que importa é a unidade sistema-ambiente. Na unidade sistema-ambiente, a comunicação está no sistema, como elemento do sistema. Mas a consciência está num outro sistema que é própria dos homens e não dos sistemas sociais, dos sistemas, sei lá, humanos. O que significa que os homens não foram expelidos dos sistemas sociais. Eles interagem como portadores de um sistema específico, que produz ideias, que produz representações, que produz linguagem e tudo mais, interagem com os sistemas sociais. Estão, nesse sentido do termo, confortáveis, não foram expulsos do paraíso, digamos. Só que na unidade sistema-ambiente, os homens ficam do lado do ambiente, mas numa posição nobre, digamos assim. Porque, ao invés de serem meros elementos do sistema social, eles são portadores de um sistema próprio, específico, que o Luhmann chama de consciência, sistema de consciência. Quer dizer, produção de ideias, apresentações e tudo mais. O sistema social sozinho não faz isso. Tanto que, para operar, há mecanismos de acoplamento, de ligação entre sistema social e sistemas, vamos chamar de consciência, dos homens, para que o sistema social possa absorver
o sistema de consciência e por aí ter acesso a representações, ideias, linguagem e tudo mais. Então, não é que os homens estejam mal, eles estão até melhores, de certo modo, do que em outras teorias sociais. Não é uma diminuição das figuras humanas ou das modalidades de consciência jogar do lado do ambiente e não do lado do sistema, já que as duas coisas são inseparáveis. Eu não posso falar de uma sem falar da outra. Mas isso é, digamos, a posição que Luhmann reserva para os homens enquanto portadores de um sistema específico na análise da sociedade. Os agentes weberianos não são portadores de sistema algum, até porque sistemas não são as referências fundamentais para Weber. São, sim, portadores de sentido. E numa acepção que é, digamos assim, severa, porque eles são suportes de sentido, mais do que encarados como produtores ou coisa do gênero, eles são suportes no sentido de que fazem circular os sentidos. Estão, de uma certa maneira, os agentes weberianos, de uma certa maneira, estão numa posição menos exaltada, menos nobre, digamos, do que em Luhmann os portadores de sistemas de consciência. Mas, no entanto, no caso de Weber, esses portadores de sentido são a referência das suas análises, porque Weber tem algumas referências valorativas que são mais nítidas dele do que aparece no caso de Luhmann. Luhmann não joga com referências valorativas, não tem um debate sobre a liberdade ou algo do gênero. Não que ele despreze, mas ele considera analiticamente irrelevante. Weber se preocupa o tempo todo com isso. E nós sabemos por que lado vem essa preocupação. Pelo lado das referências weberianas ao grande processo histórico que ocorre e vinha ocorrendo na sua época e continua ocorrendo nas sociedades do tipo que ele examinava, nas sociedades de tipo ocidental, com uma economia de tipo capitalista, etc. e tal. O famoso processo de racionalização. O que se costuma apontar com relação a essa coisa da racionalização? A racionalização envolve, como uma das suas facetas, aquilo que o Weber chamava de desencantamento do mundo. Uma das expressões mais, enfim, responsáveis por mal-entendidos ou por interpretações nebulosas no caso do Weber. Porque, é claro, todos nós reagimos automaticamente a essa expressão, sugerindo que ele estava mostrando que o mundo se empobrece porque perde o seu encanto. Mas nós sabemos que não é isso, né? O que está em jogo é a ideia de que a racionalização, de fato, desencanta no sentido de que elimina os elos mágicos que misturavam entre si todas as esferas de ação dos homens em outros tempos, em sociedades menos racionalizadas, enfim. Porque o problema não é nem falar em sociedades menos complexas, no caso é menos racionalizadas, ou seja, com prevalência menor das formas sistemáticas de agenciamento de meios e fins e assim por diante. Então, não é o caso de lamentar o mundo encantado que, de repente, se empobreceu, se tornando racionalizado. É simplesmente se dar conta da circunstância de que a racionalização envolve a separação entre formas de orientação da ação que antes estavam imbricadas e emaranhadas. Nesse sentido específico, Weber faz uma espécie de reconstrução de formas de desenvolvimento
das sociedades, especialmente das sociedades ocidentais. Desenvolvimento no sentido literal do termo. O que antes era emaranhado e novelado vai se desenvolvendo no sentido de ganhando forma própria, expressão própria nas suas diversas dimensões. Então, o que há no processo de desencantamento do mundo, que vem junto com a racionalização, é a separação entre uma orientação política, uma orientação econômica, uma orientação religiosa, e por aí afora. Mas a ideia extraordinariamente importante do Weber, nesse caso, é que cada uma dessas formas que se vão separando, ganhando, digamos, autonomia de orientação de ação, de fato ganham uma autonomia no sentido específico do termo, de que passam a operar conforme uma lógica própria e com referências que lhes são específicas também. Quer dizer, a orientação da ação religiosa se organiza em torno de uma referência significativa fundamental, digamos que seja a salvação, e ganha um encadeamento interno, uma lógica específica que não se confunde, digamos, com a lógica econômica ou com a lógica política. Não é a mesma coisa você orientar, ou grupos humanos orientarem a sua ação buscando a salvação da alma, digamos, do que buscando a riqueza na terra ou buscando o poder. A lógica interna da coisa é diferente. Isso é uma ideia muito importante. Vocês conhecem isso, mas vamos lembrar que isso é importante. E isso, sim, é um dos pontos que o Luhmann retoma para levar até o extremo, quando ele opera com diversos sistemas que também operam de maneira autônoma, cada qual em conformidade com aquilo que ele chamaria o seu código próprio. A diferença entre uma orientação de ação que dá a diretriz básica para a lógica interna exatamente de uma específica perspectiva de ação, no caso de Weber, digamos, a feição básica de uma ação religiosa, que é uma referência significativa, um termo, digamos que seja salvação. A diferença disso em relação ao Luhmann é que o Luhmann trabalha com o que ele chama de códigos, e os códigos são sempre binários. Aliás, ele o tempo todo opera com entidades binárias, né? 2 a 2. Então, digamos, não pode ser só salvação, digamos que seja salvação e danação. Poder não pode ser só poder, pode ser poder ou obediência, coisa dessa ordem. Sempre serão pares. E esses pares, que ele chama de código, vão articular o modo pelo qual funciona, opera internamente cada um dos sistemas, os subsistemas, quer dizer, sistemas integrados num outro maior. Mas isso é um prolongamento da ideia weberiana fundamental de que cada forma de orientação da conduta tem a sua lógica própria, a sua autonomia de operação, digamos, que é uma maneira já presente, portanto, no Weber, de abandonar qualquer referência a uma sociedade como totalidade abrangente. No caso de Weber, há até um componentezinho polêmico nisso. Não permitir a ideia de que exista um ente social que organiza o conjunto e subordina a si as diversas modalidades de ação que ocorrem ordenadamente no seu interior. Não há. O Weber vai o tempo todo insistir, olha, o problema da relação entre ordens de ação é um problema historicamente contingente. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Não existe determinação de nenhum tipo. Ele está, nesse caso, claro, polemizando mais com Marx, mas com todo o pessoal que na época dele, não nos esqueçamos que eles trabalhavam numa época em que quem falava em sociologia falava na busca de totalidades orgânicas, trabalhava com analogias orgânicas, etc. E tal, estava preocupado sempre com o modo como o todo se sobrepõe às suas partes integrantes. Ele, de certo modo, subverte isso. O que me interessa são as partes menores do todo. O Luhmann
fala que ele também, na análise do sistema, está preocupado com os elementos últimos e indivisíveis do todo, ou seja, indivíduos. Só que os indivíduos de Luhmann não são seres humanos, são atos comunicativos, são operações comunicativas, mas são indivíduos no sentido literal do termo, de que não se dividem mais. É a unidade última. No caso do Weber, obviamente, são os agentes. Mas a ideia é enormemente fecunda, como uma alternativa àquelas modalidades de análise que tentam pegar a sociedade como um todo e tentar pegar a lógica do conjunto. Porque se você pegar o Marx, ele está preocupado com a lógica do conjunto. Ele diz, eu quero ver como é que funciona uma sociedade capitalista e quais são as tendências internas da sociedade, toda ela organizada conforme um princípio básico que tem a ver com o modo de organização da produção. Me permitam insistir ou lembrar que eu, pelo menos, tenho a impressão que Marx tem um achado genial nesse ponto que eu acabei de mencionar. Se nós pudermos dizer que é uma coisa extraordinariamente fecunda e mesmo inovadora no Weber dizer, não, você tem um processo que ocorre historicamente que vai separando linhas de ação, cada qual com sua lógica própria. E tira disso a conclusão de que os vínculos entre essas orientações de ação não podem ser vistos como determinados a partir de fora, de uma totalidade maior. Qual é, no meu entender, genial ideia do Marx? E que, aliás, o tira fora de cara do famoso economicismo. Marx não está preocupado com a produção, simplesmente. Ele está preocupado com o modo de produção. Isso é simplesmente genial. Isso é um salto na análise extraordinário. O problema não é falar em produção como se você pegasse os passos que convertem, digamos, matéria-prima num produto final e submetesse isso a uma análise técnica, por exemplo. Ou seja, pensar em termos de tecnologia e tal. Isso faz parte, claro que faz parte. Mas o que importa, e isso dá a dimensão social e histórica da coisa, é o modo como se organiza socialmente e historicamente a produção. Isso é fantástico. Para nós agora, com a vantagem de século e meio, 2 séculos de distância, tudo isso é meio trivial. Mas vamos tentar nos colocar na pele de um desses cidadãos e ver se nós teríamos essas ideias, né? Quantos aqui dentro conseguiriam descobrir a mais-valia? Eu garanto que eu não conseguiria, mas enfim, coisas dessa ordem. Quer dizer, descobrir o que está totalmente oculto. E essa é uma ideia extraordinária, mas é uma ideia que, no caso do Marx, remete àquilo que tanto um Weber quanto um Luhmann tentam evitar. Um modo de produção é um processo abrangente. Ele se faz presente da sua maneira em todas as expressões particulares, historicamente dadas, do conjunto social em questão. E se faz presente de uma maneira que é também um desses desenvolvimentos geniais, se faz presente na forma desses processos. O modo como eles, ao invés de serem entidades simplesmente justapostas, ganham forma específica, né? Há uma forma econômica, há uma forma artística, há uma forma literária, etc. E tal, e a ideia de quem trabalha na perspectiva, do caso, na perspectiva do Marx, é que, de alguma maneira, o modo de organização da sociedade mais ampla está presente, está impressa na forma de cada uma dos resultados da inter-relação dos grupos humanos e dos homens, né? Isso abre um caminho maravilhoso de análise, mas que não é o caminho que nós estamos acompanhando nesses nossos encontros. É totalmente diferente. Por mais que um Luhmann fale em informação, a informação da qual ele fala
talvez muito precariamente se articula com a ideia original da informação como imposição de forma. Que a ideia interessante de informação é isso, impor forma a uma congérie de elementos, a um conjunto qualquer de elementos. Dar a isso uma feição definida, específica. E aí a questão se coloca de em nome do que se impõe essa forma e não alguma outra. É uma questão que só pode ser respondida se você adotar premissas não weberianas ou não lumanianas. Porque a questão básica de uma análise que eu estou pegando agora, eu introduzi de contrabando o Marx, né? Mas se pegar a tradição marxista, ela faz uma pergunta que é sem sentido para o Luhmann. Não faz sentido para o Luhmann. Que é, em nome do que essa forma e não outra? O Luhmann diria que em nome do quê? Isso é contingente. O que eu posso dizer é que é essa e não outra. Eu posso observar que é essa. Posso até conjecturar que poderia ser outra. Mas o que importa é que deu essa. E aí eu posso até, enfim, observar o sistema que sustenta isso, reproduz isso, mas eu não encontrarei uma resposta que remeta a, digamos, uma lógica global do sistema. Não existe lógica global do sistema. Existem lógicas parceladas, ou de rumos de ação, formas de orientação de ação, como é o caso do Weber, ou de sistemas, como é o caso de Luhmann. Por esse caminho é que Weber também chega a uma das suas conclusões perturbadoras, especialmente para ele, a de que, primeiro, claro, que este processo de racionalização, que é a separação crescente ao longo do tempo de orientações específicas de ação, cada um com sua lógica própria, que esse processo não pode ser chamado de um processo de racionalização do mundo, né? Nesse sentido particular, até alguém pode dizer, puxa, houve uma perda, porque em algum momento se podia dizer que o mundo tem um sentido abrangente. Na perspectiva que o Weber constrói em relação ao tal processo de racionalização, não dá para encontrar um sentido abrangente para o mundo, uma vez que você tem lógicas significativas diferenciadas e irredutíveis uma às outras. Então, nada de procurar o sentido do mundo. Se vocês quiserem dizer que isso significa perda de sentido, pode até usar essa expressão. Ela nunca será muito precisa, porque é difícil sustentar que em algum momento houvesse um sentido unitário para o mundo. O drama é que alguns poderiam esperar que um cidadão como Weber, ao falar do tal processo de racionalização como é importante, etc. e tal, demonstrasse que nós estamos avançando no sentido de atingirmos um sentido unitário para o mundo. E o que ele diz é o contrário. Nós estamos esfacelando cada vez mais, estamos se separando cada vez com mais, e aqui uso um termo que para mim é estratégico, com mais nitidez as diversas linhas de ação. O que eu queria sugerir é que a expressão-chave para você pensar o avanço das formas racionais de orientação da ação é a nitidez que essas ações ganham para os agentes. A relação básica entre meios e fins se torna muito nítida em cada linha de ação, quando antes havia milhões de coisas interferindo. No universo, digamos, mágico, você tem todo tipo de forças naturais, divindades e não sei o quê, etc. e tal, interferindo num determinado curso de ação dos homens. Quando se racionaliza, o que você tem é cada vez mais o esqueleto básico da coisa em cada uma das modalidades de orientação. Há um ganho de nitidez. Agora, é bom ou é ruim? Há um custo grande.
à medida que ela vai ganhando racionalidade e ganhando nitidez, ela tem um efeito curioso sobre até mesmo as premissas weberianas a respeito do estudo da ação social. O que o Weber estava preocupado? Em termos meios para decifrar o sentido das ações dos agentes, compreender esse sentido, descobrir qual é o esquema de orientação que está presente quando um agente faz assim e não de outro modo. Mas à medida que você vai ganhando em nitidez racional, à medida que esses agentes são cada vez mais parecidos com o homo economicus da teoria econômica, né? Quer dizer, tem objetivos extremamente precisos, pleno agenciamento da técnica de articulação entre meios e fins, de preferência informação plena, etc. e tal. À medida que isso vai avançando, a questão da compreensão vai diminuindo de peso, porque basta conhecer os meios e conhecer o objetivo procurado que eu não preciso mais me preocupar com as angústias do agente, as escolhas alternativas que ele tem que fazer para chegar lá. O que, se quiserem interpretar desse modo, significa que o avanço e o predomínio crescente da orientação racional da ação envolve, digamos, um grande ganho em eficácia, mas envolve perdas em liberdade no sentido de presença de opções. A razão é impiedosa. Weber tinha uma consciência bastante clara disso e inspirou muito nisso o pessoal de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade, que tentou levar isso a caminhos que a eles pareciam interessantes. Falei dos frankfurtianos, há uma passagem daquele livro da ilustração, da dialética da ilustração, em que os dois autores, Adorno e Horkheimer, dizem: a razão é totalitária. Weber talvez não se assustasse com isso. Quer dizer, uma vez desencadeado o processo de racionalização, ele não para mais. E vai tomando conta de todas as formas de orientação da ação. Toma conta e, de fato, no limite, se impõe ao conjunto. Agora, essa imposição, e aí há uma coisa trágica no pensamento weberiano, porque ele parte de agentes sociais que, por um ajuste muito complicado entre expectativas recíprocas de ação, no interior de um universo contingente, que a ação pode ir para um lado, pode ir para outro, vão coordenando as suas ações e vão conseguindo chegar a resultados que são, enfim, de alguma maneira, adequados ao que esperam. Portanto, agentes que têm um grau de liberdade de ação bastante grande na saída. Depois vai haver coordenação e tal, mas ainda há muita opção envolvida, há muito caminho aí, há muitas alternativas, há um alto grau de contingência. Agora, se você levar adiante essa coisa da racionalização, isso vai se perdendo. Será que o pobre Weber, que evitava toda referência a uma lógica abrangente da sociedade toda, que evitava toda a ênfase na ideia de sistema, não estava se vendo diante de consequências daquilo que ele observava no mundo e da sua própria forma de pensar o mundo, que conduziam, sim, a uma espécie de sistema, e altamente unitário, porque regido pelas formas racionais, eficazes, de agenciamento de meio-fim e por aí afora. É razoável supor que ele tinha consciência desse risco.
e tenta, de todos os modos, escapar desse. Só que para escapar disso, você tem que procurar apoio fora do âmbito da estrita racionalização, né? Por isso que Weber é praticamente obrigado a pensar como alternativa ao avanço da racionalização, que significa das formas rotineiras de vida, o que significa das formas burocráticas de organização da administração das coisas e dos homens, o que significa, no final das contas, no mundo, eu me permito usar um termo que não é dele, o termo é do Adorno, um mundo administrado, de ponta a ponta. Para escapar disso, para apresentar uma alternativa a isso, admitindo-se que não se queira sustentar que esse é o desenlace inevitável das coisas, para o Weber isso é insuportável. Ele não pode admitir a ideia de que ele esteja fazendo uma análise dizendo, olha, a coisa caminha nesse sentido e não se discute mais. Toda a análise dele está montada sobre a ideia de que tem que haver alternativas nesse sentido. Então, qual é não há muita saída, a não ser aquela que o nosso Weber vê como uma possível forma de escape da racionalização crescente e do fechamento cada vez maior dos parafusos da história, né, se essa horrível expressão pudesse ser usada, né? É procurar do lado em que a racionalização não está presente. Por isso o fascínio weberiano, num certo momento, pela coisa do carisma, né? Do dom excepcional, da capacidade de conseguir adesão a uma proposta inteiramente inovadora, por uma razão que é decisivamente importante, me permitam relembrar isso, de que a chamada forma de dominação carismática, que é uma forma não estribada em considerações de ordem estritamente irracional, e não pode ser, ela tem como característica básica de que uma liderança carismática tem a capacidade única, que ninguém mais tem, de propor novos fundamentos últimos para a orientação da conduta, ou seja, novos valores. Esse é o truque. Propor algum outro fundamento. Só que com isso eu tenho que romper o contínuo da racionalidade, digamos. O que o Weber está preocupado é isso. Ele vê uma espécie de tendência à continuação no sentido de cada vez mais racionalidade. Tem que romper isso em algum ponto. É curioso como, naquela época que ele estava trabalhando, muitos autores se viam às voltas com essa questão de como é que eu rompo um contínuo, a continuidade linear das coisas. O rompimento dele vai nesse sentido, que é complicado, todo mundo fica preocupado, etc. e tal. De vez em quando se levanta a questão, bom, mas nesse caso Weber está jogando água para o terreno do advento do fascismo, do líder excepcional, etc. e tal. Olha, claro que do ponto de vista, digamos, ideológico, nem por sombra, né? Ele não aderiria a isso. Mas mesmo do ponto de vista analítico, é uma coisa que nós temos que considerar, que é interessante do ponto de vista da análise das tendências das sociedades do século XX e do que vem aí pela frente. O que há de relevante que eu queria apontar, a favor, no caso de Weber e de certo modo de Luhmann, eu vou até usar como um mote a expressão que eu tomei de empréstimo de outros autores agora há pouco, de que a razão é totalitária. Um dos traumas do século XX foi o advento de regimes que foram designados como totalitários. Um nível extremo de concentração de poder e a imposição de uma dimensão, de uma posição política a todas as esferas de ação dos homens, uma espécie de reversão da tendência que o Weber apontava de racionalização. Uma reversão. Do ponto de vista de Weber, seria uma espécie de regressão. O totalitarismo,
digamos, o nazismo, para o Weber seria uma reversão totalmente irracional, porque destrói o que o processo histórico de racionalização produziu, que é a diferenciação das esferas com sua autonomia. Destrói a autonomia das esferas, subordina todas a uma só e, digamos assim, esmigalha a sociedade. Então, o pensamento de Weber é, nesse sentido específico, não só ideologicamente, mas, digamos assim, também, digamos, metodologicamente antitotalitário, a não ser como referência a uma situação peculiar, inteiramente anômala, porque regressiva, porque historicamente regressiva, porque faz regredir tudo aquilo que alguns séculos produziram de racionalização crescente do mundo. Quer dizer, situações do tipo que foi designado como totalitário, talvez se pudesse admitir, mas uma sociedade se articular nesses termos e persistir nesses termos é impensável para o Weber. Por uma razão simples, sociedades do tipo ocidental avançadas não podem se manter sem preservar uma certa autonomia das suas orientações básicas de ação. Você não pode segurar tudo em cima da figura do Führer, ou do Duce, ou de qualquer figurinha desse tipo. Aí se reproduz, numa referência mais direta a grandes regimes do século XX, aquilo que faz parte de belas páginas do Weber quando ele analisa a coisa do carisma, da dominação carismática. Porque o que ele mostra quando analisa essa modalidade de dominação em que um emerge como excepcional, digno de ser seguido de modo incontestável, e tal. Ele demonstra que isso é passageiro, não há como segurar. É inapelável a chamada rotinização do carisma. O aparato administrativo vai avançando. Você precisa administrar as coisas. Você não pode depender o tempo todo da palavra do Duce. Isso pode ocorrer numa pequena aldeia dos fundões, mas não numa sociedade complexa. Então, rotiniza mesmo. Não tem saída. O quadro administrativo vai tomando conta. Daqui a pouco você tem um carisma burocratizado, digamos assim. Então, talvez esse mesmo raciocínio Weber fizesse em relação à ideia de sociedades totalitárias. Ele poderia dizer, bom, existem situações desse tipo, mas não se mantém. E é razoável, é muito razoável essa observação. A história sugere um pouco isso. Quer dizer, a forma propriamente explosiva das chamadas sociedades totalitárias do século XX é de curta duração. Aliás, por uma curiosa coincidência, se admitir uma certa periodização, tanto o nazismo, assim, forte com Hitler, quanto o stalinismo soviético duraram ao mesmo tempo, em volta de 12 anos, não mais do que isso. Depois disso, rotinização, dos dois lados. Advento. Dos dois lados não, porque no caso alemão não deu tempo. Perderam a guerra e a coisa depois tomou outros rumos. Mas se não tivessem perdido, vamos fazer um exercíciozinho aqui de história conjectural, que aliás é sempre divertido, né? Supõe uma vitória nazista na Segunda Guerra Mundial. Tudo leva a admitir como plausível que rotinizaria, burocratizaria, os grupos mais moderados tomam conta, etc. e tal, e depois de algumas décadas viraria um regime quase civilizado. E seria na linha de não se fala mais nisso. Agora, o que está por trás disso que eu estou querendo enfatizar é o peso dessa ideia básica de que o mundo em que nós vivemos é um mundo que diferencia modalidades de sistema, se falarmos em termos lumanianos, ou modalidades de orientação de ação, de um modo que
deve ser considerado irreversível. Agora, ficou no ar aquela questão do pobre Weber, né? Lá no horizonte, lá no fundão, fica essa ameaça. De repente, reaparece, sim, um sentido unitário muito próximo, muito pobre para o mundo. Sim, uma eficácia reduzida a seus termos mínimos. E onde antes havia agentes, haverá sistemas, mas no sentido de sistemas que controlam, que administram, que organizam os homens e suas ações. Esse fantasma está o tempo todo presente em Weber. Não está presente nesses termos em Luhmann. No caso de Luhmann, a ênfase, talvez ele tenha percebido essas armadilhas weberianas, mas a ênfase na questão da contingência, de que não tem jeito, sempre poderia ser de outro modo. Nenhum sistema é tão integrado ao ponto de suas operações serem inexoravelmente aquelas e não outras possíveis. Essa ênfase fundamental. E a ênfase de que os sistemas se diferenciam conforme os seus códigos de operação, portanto, não há como você misturá-los. E o que é mais importante ainda, eles são introspectivos, se me permitirem o termo, né? Eles são autorreferidos, eles operam para dentro, eles operam na reprodução das suas próprias operações. E, portanto, a ideia de que eles vão se fundir de alguma maneira entre si é uma ideia extremamente difícil de ser sustentada, porque eles não estão voltados para fora. Eles estão voltados para a reprodução das suas próprias operações a partir das suas operações. São autorreferidos, embora também aqui funcione aquela dualidade. O autorreferido não pode ser pensado sem o heteroreferido, sem o referido para fora. Mas o modo de operar do sistema é fundamentalmente para dentro, né? Por isso que ele se autoproduz e não é produzido a partir de fora. O tempo todo você tem essa ênfase em que as coisas não têm alguma modalidade de determinação abrangente e não há um rumo unívoco a ser apontado. Não dá para dizer que existe uma tendência crescente no sentido de fazer não sei o quê, digamos, do socialismo, ou não sei do quê, capitalismo, e por aí vai.